A empresa ela pode demitir um funcionário doente, mesmo que ele ainda não esteja afastado pelo INSS? A resposta aqui é que depende. Depende da doença e das circunstâncias que acarretaram essa demissão. Se estamos falando de uma doença comum, sem relação com o trabalho, em regra, a doença por si só não garante a estabilidade desse empregado na empresa. Mas existe uma situação muito importante e que você precisa ficar atento, é que é a dispensa discriminatória. A súmula 443 do TST presume discriminatória a despedida de empregado portador de HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito da empresa com esse empregado. E isso pode envolver diferentes enfermidades graves e, dependendo do caso concreto, também situações relacionadas à saúde mental e doenças psicossociais. Um exemplo que merece atenção hoje é o caso da ludopatia, que é o transtorno relacionado a jogos e às apostas. Recentemente, o ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte, falou sobre isso e ressaltou a necessidade de tratamento e acolhimento das empresas a essas pessoas. Mas atenção, ter ludopatia ou qualquer outra doença não significa automaticamente que seja uma demissão discriminatória. É necessário analisar a gravidade da doença, o contexto da dispensa e a existência de indícios de preconceito ou discriminação. Ou seja, este diagnóstico não concede a imunidade automática às responsabilidades funcionais desse empregado. Agora, reconhecida a dispensa discriminatória, pode sim existir direitos à reintegração ou à remuneração em dobro do período de afastamento desse empregado, além de eventual indenização por dano moral. Outra situação é quando estamos falando aqui de doenças, agora sim, relacionadas ao trabalho. E aqui a gente precisa investigar o nexo causal, ou seja, se o trabalho foi a causa principal da doença, se foi uma concausa, ou seja, quando o trabalho não foi a única causa, mas ela contribuiu para o surgimento ou o agravamento da doença desse empregado. E isso é especialmente relevante atualmente nas discussões envolvendo doenças psicossociais relacionadas às condições de trabalho, com situações de estresse ocupacional e outros transtornos que possam ter relação com o ambiente de trabalho. Se for reconhecida a relação entre a doença e o trabalho, podemos estar diante de uma doença ocupacional que é equiparada, sim, ao acidente de trabalho. E, nesse caso, preenchidos os requisitos legais, o empregado pode ter direito à estabilidade acidentária, além de possíveis indenizações por danos morais e materiais. Portanto, é fundamental separar as situações aqui. O que é doença comum, o que é doença discriminatória, o que é a doença